Está reaberta a sessão. Dando continuidade ao julgamento do mandado de segurança 27.260, na relatoria do ministro Carlos Brito, agora para o voto. Para que votações profira o voto. Senhor presidente, em seus artigos 30, 31, 32 e 59, assim dispõe a resolução número 93, de 4 de setembro de 2007, emanada do Conselho Superior do Ministério Público Federal. E veiculando normas sobre o concurso para ingresso na carreira do Ministério Público Federal. Artigo 30. O Procurador-Geral da República fará divulgar, até 15 dias após a realização da prova objetiva, o respectivo gabarito oficial, com a indicação das respostas corretas para cada questão, ficando disponível na internet a partir da mesma data, o quadro das alternativas assinaladas pelo candidato na folha de respostas, apurado na respectiva leitura ótica. Artigo 31. Caberá recurso no prazo de 5 dias, contado da divulgação referida no artigo anterior, da definição do gabarito oficial, devendo o candidato, nesta oportunidade, sob pena de pré-exclusão, arguir a nulidade de questões por deficiência na sua elaboração, a incorreção das alternativas apontadas como acertadas e quaisquer divergências entre as alternativas indicadas na folha de respostas e aquelas constantes do quadro apurado na leitura ótica. Artigo 32. Apreciados os recursos pela comissão examinadora, o Procurador-Geral da República fará publicar o gabarito oficial com as modificações decorrentes do eventual acolhimento de impugnações, bem como o resultado da prova objetiva com a relação dos candidatos classificados. 59. Além dos recursos previstos nas disposições antecedentes desta resolução, caberá recurso à comissão examinadora dos resultados das provas subjetivas e das provas orais, bem como do resultado final do concurso, sempre no prazo de 5 dias contados da publicação respectiva. Parágrafo 1º. Em nenhuma hipótese caberá recurso de decisão que apreciar outro recurso, fecho aspas. Conforme visto, o transcurso do certame se dá pela seguinte maneira. Após a realização da prova objetiva, o Procurador-Geral da República divulga um gabarito oficial preliminar. Desse gabarito, cabe recurso no prazo de 5 dias, sob pena de preclusão. Apreciados os recursos pela comissão examinadora e sem que caiba outro recurso contra essa decisão, o Procurador-Geral da República divulga o gabarito oficial definitivo e a lista dos classificados na primeira fase do concurso. Muito bem. No presente caso, o que aconteceu? As questões de número 8 e 12 do primeiro grupo da prova objetiva receberam, quando da publicação do gabarito oficial preliminar, a indicação das respostas C e B como corretas, respectivamente. Respostas que coincidiam com as respostas da impetrante. Sucede que, por efeito de recursos de outros candidatos, a comissão examinadora alterou as alternativas corretas para, respectivamente, as letras D e A. Daí a publicação do edital 7/2008, contendo o gabarito oficial definitivo e a lista dos aprovados, nos termos do artigo 32 da resolução já transcrita. Lista de que não constava o nome da impetrante, por não haver obtido o mínimo de 50% de acertos no grupo primeiro da prova objetiva. Isso depois da correção dos recursos. A violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa consistiria no seguinte: como as respostas da autora, as questões de número 8 e 12, eram as mesmas apontadas no gabarito preliminar, não teria ela, impetrante, interesse de recorrer. E não poderia fazê-lo após a publicação do gabarito definitivo, por expressa vedação do ato regulamentar do certame. É o parágrafo 1º do artigo 59, cuja dicção é esta: em nenhuma hipótese caberá recurso de decisão que apreciar outro recurso. Pois bem, eu tenho que assistir razão à impetrante. Considerando que ela havia marcado em sua folha de respostas as letras indicadas no gabarito preliminar como corretas, não tinha o menor interesse em recorrer administrativamente desse resultado parcial.
equivocado data vênia o Procurador-Geral da República, para quem a autora, em face do princípio da precaução, aspas, deveria ter apresentado os recursos que entendesse cabíveis com vistas a obter uma nota mais segura, fecho aspas. É que, se tal interpretação fosse levada a cabo, todos os candidatos deveriam recorrer de todas as questões, inviabilizando por completo o concurso. Dessa forma, se a comissão examinadora, ao apreciar recursos de outros candidatos, optou pela mudança de resposta da questão, deveria, a princípio, conceder prazo de recurso para aqueles que assinalaram as respostas anteriormente havidas como corretas. Isto para que todos tivessem a mesma possibilidade de expor suas razões. O parágrafo 1º do artigo 59 da resolução é de ser interpretado, portanto, como vedação de manejo recursal contra a decisão que analisa recurso do próprio candidato. A rigor, não é disso que se trata nos autos. A irresignação da impetrante não tem por objeto nova análise de um recurso por ela mesma interposto. Com efeito, nas hipóteses em que a comissão examinadora altera a resposta antes indicada como correta, é razoável que se abra novo prazo para recurso daqueles que haviam acertado a questão. Como o órgão público assim não procedeu, deveria, pelo menos, anular as questões ao final retificadas. Quero dizer, se a própria comissão examinadora errou ao indicar as letras C e B como corretas no gabarito preliminar, é de se supor que as questões de número 8 e 12 do grupo 1º da prova objetiva eram controvertidas, ou seja, eu discordo da tese da Taverna de que se tratava de simples erro material. No meu sentir, eram perguntas, pelo contrário, controvertidas até na jurisprudência aqui do nosso tribunal. Mas, desculpa, ministro, a questão que Vossa Excelência está enfatizando não é nem por causa deste erro material, não é isso? Eu estou dizendo que se fosse simples erro material, eu acho que bastaria retificar. Mas como... Eu, mais adiante até vou tratar disso. Sim, só para deixar claro que isso não significa que Vossa Excelência estaria substituindo a questão. Não estou substituindo a resposta não, até porque não cabe ao judiciário e tudo mais. Mantém-se essa jurisprudência. Mantenho. E era o mesmo no caso concreto, pois a simples leitura de seus enunciados faz aflorar temas jurídicos ainda não pacificados no próprio âmbito deste Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, a atuação fiscalizadora do Banco Central, o compartilhamento de registros bancários, a validade de escuta ambiental, as atribuições do Ministério Público para fins de investigação criminal, entre outros temas. Vossa Excelência está ingressando no mérito... Não, eu concordaria. Do concurso? Não, eu concordaria com Vossa Excelência. Eu não quero me substituir. Eu não quero me substituir aos examinadores. Eu estou apenas dizendo que eu concordaria que os gabaritos fossem, por efeito de concurso de outros candidatos, apenas retificados e não anulados, as questões apenas retificadas e não anuladas, se os erros fossem simplesmente de caráter material. Apenas isso. O judiciário não pode se substituir. É da banca examinadora, é por isso que eu fiz a pergunta inicial. Na verdade, a impetrante errou as respostas. É isso que aconteceu. Sim, basicamente o caso versa sobre isso. A candidata deu respostas erradas. O problema de a comissão examinadora ter aplicado um gabarito errado não altera o erro das respostas. Ela errou as respostas. Porque senão inclusive, outros que era que o gabarito para corrigir é que estava errado. A resposta estava errada e o gabarito para corrigir considerou como certo, quando na verdade estava errado. Trocou as letras. Quer dizer, na verdade é um problema de critério de exame Olha, se fosse apenas isso, eu aderiria sem nenhuma dificuldade. Mas é que para outros grupos de questões, a comissão anulou. Sim, porque aí é caso de respostas que geram dúvidas. Não é aqui. Essas eu estou dizendo que geram tremendas dúvidas. Mas se nós fizermos isso, as outras pessoas estará substituindo. Mas é porque a desculpa foi de que os erros eram de caráter material. Erro de caráter material, por exemplo, é dizer quantos ministros tem o Supremo Tribunal Federal.
Aí uma letra diz 16, quando deveria dizer 11. Aí é erro material. Segundo esclareceu muito bem a Procuradora-Geral, o erro material consistiu em que a resposta correta deveria ter sido, digamos, C, e aí foi C. e constou A. Isso é erro material. Eu acho que não houve... Bem, Vossa Excelência... Havia a resposta correta Sim, Mudaram o gabarito. é só o gabarito que estava O errado. gabarito estava É só o errado. gabarito que estava errado. E aí ela teria acertado quanto ao primeiro gabarito, mas não quanto ao segundo. Se ela quiser... Ela se resigna, a impetrante, porque não foi o critério adotado para outros grupos de respostas. Porque nos outros grupos de respostas, segundo o critério da banca, que no qual não podemos entrar, havia realmente erro nas respostas. Isto é, as respostas constantes das perguntas estavam erradas, ou porque não permitiam nenhuma resposta certa, ou porque todas poderiam ser consideradas... Eu me dei o trabalho de ler as perguntas anuladas. Ou ela respondeu, a impetrante, as perguntas corretamente, segundo o gabarito oficial. Mas era um gabarito preliminar, não há dúvida. Mas era errado esse gabarito. Sim, com os recursos dos outros candidatos, os gabaritos foram republicados. E aí as letras certas foram indicadas como outras, não as da candidata. Mas acontece que eu fui ler também as perguntas que foram anuladas. E o mesmo grau de indeterminabilidade das respostas, eu não quero me substituir ao legislador, à banca. O mesmo grau existia, foi verificado. Então ela entende que as questões deviam ser anuladas, tanto quanto as outras foram anuladas. E me pareceu que nesse particular ela tinha razão. É verdade que nesses concursos do Ministério Público, eu sempre tenho me pronunciado a favor, pelo menos em Minas Gerais, dos impetrantes. Pode ser que eu esteja influenciado pelo seguinte fato: nesses concursos do Ministério Público, sobram vagas. As vagas não são preenchidas, porque são tão difíceis os concursos que o número de candidatos muito numeroso, não consegue preencher as vagas oferecidas. E o candidato termina concorrendo consigo mesmo. Ele não está concorrendo com ninguém, senão consigo mesmo. Conceder, abrir uma exceção e acrescentar uma candidata a uma lista, como sustentado pelo doutor Aristídio Junqueira, é violar as próprias regras do edital e o princípio da isonomia. Claro. Mas, ministro... Sobre esse critério, né, da generosidade... Teve gente que não passou, inclusive passou, segundo o primeiro, por exemplo, na substituição do gabarito, tem gente que também deixou de... outros também ficaram de fora. Gente, eu quero dizer o seguinte, a classificação da candidata, por efeito do deferimento desse mandado de segurança, não vai implicar desclassificação de ninguém. De ninguém. Ela não... Mas agora vai acrescentar o princípio da legalidade uma pessoa a uma lista de aprovados? Não, eu já fui assegurando a ela... Que não foi aprovado. Eu já fui assegurando a ela, por efeito de liminares, o direito de prosseguir no certame. Mas prosseguir no certame não significa que aquela primeira fase, a qual ela teria perdido, foi convalidada, porque aí seria... A tese minha é essa, não vou nem prosseguir na leitura, porque já está claro. Né? Eu entendo que assiste razão impetrante, eu estou deferindo a segurança.